A ciência transformou nossa forma de viver, entender o universo e até mesmo salvar vidas. Algumas descobertas foram tão revolucionárias que mudaram o curso da história. Vamos conhecer 5 delas. 1. A descoberta da penicilina. O acaso que salvou milhões. Em 1928, Alexander Fleming esqueceu algumas placas de cultura no laboratório e, ao voltar, percebeu algo incrível. Um fungo estava matando as bactérias ao redor. Assim nasceu a penicilina, o primeiro e o mais famoso antibiótico da história, que revolucionou a medicina e salvou incontáveis vidas. Hoje, os antibióticos são essenciais no tratamento de infecções e cirurgias. A penicilina foi isolada, concentrada e purificada em laboratório alguns anos depois, por Howard Florey e Ernst Chain. A penicilina inibe uma enzima chamada de transpeptidase. Essa inibição faz com que a penicilina provoque uma destruição da célula e, consequentemente, morte das bactérias. Na época da Segunda Guerra Mundial, esta substância foi produzida em larga escala por fermentação, salvando milhares de vidas. A penicilina tornou-se disponível para a população civil na década de 40. Mesma época em que os 3 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por suas descobertas, estas capazes de impedir a morte e complicações de doenças como pneumonia, sífilis, meningite, bronquite, dentre outras. Imagine um mundo onde uma simples infecção poderia ser fatal. Foi essa descoberta que evitou isso. 2. O DNA. O código da vida. Vários estudos foram desenvolvidos até a chegar das seguintes etapas que levaram à descoberta do DNA. Em 1869, o bioquímico suíço Friedrich Miescher isolou uma substância de núcleos de células, que denominou nucleína. Em 1889, o discípulo de Miescher, Richard Altman, mudou o nome para ácido nucleico. Em 1910, o bioquímico russo-americano Phoebus Aaron Levene descobriu que o ácido nucleico continha ribosa e desoxirribosa. Em 1953, Watson, Crick e Wilkins descobriram a estrutura tridimensional do DNA, a dupla hélice. Até 1953, não se sabia exatamente como as características eram passadas de geração em geração. Watson, Crick e Rosalind Franklin desvendaram a estrutura do DNA, revelando que todas as informações sobre um ser vivo estavam guardadas nessa molécula incrível. Hoje, graças a essa descoberta, podemos criar tratamentos personalizados, estudar doenças genéticas e até modificar genes para curar enfermidades. 3. A teoria da relatividade. O tempo não é como você pensa. A teoria da relatividade, desenvolvida por Albert Einstein, revolucionou a forma como entendemos o tempo, o espaço e a gravidade. Ela é dividida em 2 partes. Relatividade restrita. Explica como o tempo e o espaço se comportam em altas velocidades. O tempo passa mais devagar para quem está em alta velocidade. Isso é chamado de dilatação do tempo. O espaço pode encolher para objetos que se movem rápido. Isso significa que uma nave espacial que viaja perto da velocidade da luz pareceria menor para um observador de fora. Relatividade geral, 1915. Explica como a gravidade afeta o tempo e o espaço. Na escola, aprendemos que a gravidade é uma força que puxa os objetos para baixo. Mas Einstein mostrou que isso não é bem assim. A gravidade, na verdade, é uma curvatura no espaço-tempo. Objetos muito massivos, como planetas e estrelas, deformam o espaço ao seu redor. O tempo passa mais devagar perto de grandes massas. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo corre. Veja como funciona a teoria da relatividade no GPS. Os satélites estão longe da Terra e experimentam menos gravidade, então o tempo passa um pouco mais rápido para eles. Se não corrigíssemos isso com a teoria da relatividade, os GPS teriam erros de vários quilômetros. O tempo não é absoluto, e Einstein provou isso. 4. A eletricidade. A faísca que iluminou o mundo. Já imaginou viver sem luz, sem eletrônicos, sem internet? Antes do século XVIII, a eletricidade era um mistério. A eletricidade foi descoberta pelo filósofo grego Tales de Mileto.
por volta de 600 a.C. Ele percebeu que ao esfregar âmbar em pele de carneiro, pedaços de madeira e palha eram atraídos pelo âmbar. É importante destacar que a descoberta da eletricidade não foi apenas por um cientista, pois após Tales de Mileto, muitos cientistas estudaram a eletricidade e cada um deles contribuíram para a evolução dos estudos sobre a eletricidade. 2000 anos após Tales de Mileto, William Gilbert foi quem iniciou os estudos sobre o atrito e a atração que o âmbar exercia sobre os outros corpos, que posteriormente foi definido como eletrostática. Além disso, foi W. Gilbert que iniciou os estudos sobre a resistência que determinados materiais oferecem quando são eletrizados, que foi a base para o início dos estudos sobre resistência elétrica dos materiais. Todos esses cientistas e mais outros transformaram esse fenômeno natural em uma tecnologia que mudou tudo. Hoje, tudo ao nosso redor depende dessa descoberta. Quinta, a primeira imagem de um buraco negro, provando o invisível. Os buracos negros são corpos celestes caracterizados por terem uma elevada concentração de massa numa mínima região do espaço, gerando um campo gravitacional extremamente intenso. Os buracos negros não podem ser vistos a olho nu, contudo é possível detectá-los por meio de diversos instrumentos astronômicos, como telescópios ópticos e infravermelhos, radiotelescópios, telescópios de raios X, detectores de ondas gravitacionais e telescópios de raios gama. Em 10 de abril de 2019, foi divulgada a primeira imagem da sombra do buraco negro, M87, localizado no centro da galáxia Messier 87. Eles também divulgaram, em 12 de maio de 2022, a primeira imagem da sombra do buraco negro Sagitário A, na constelação de Sagitário. Foi como fotografar algo invisível. E eles conseguiram.